Muito boa noite para você que me vê, que me ouve. Mais uma vez, pastor Jorge Floriano, direto de Columbus, Ohio, Estados Unidos. É um prazer poder entrar na sua casa. Obrigado por você nos deixar conversar com você dentro do seu carro, dentro da sua casa, dentro do seu ambiente particular, a gente poder entrar e estarmos juntos com você. Tem sido já um privilégio podermos estar conversando com vocês. Já tivemos alguns retornos muito interessantes já da palestra de ontem e eu quero crer que Deus tem um plano muito lindo para as vidas de cada um de nós. Desfrute, aproveite, seja, comprometido com esses momentos, porque eles são únicos na vida da gente. É esses momentos que fazem a diferença para a gente conseguir naturalmente ter uma visão correta do Senhor Jesus. Hoje, o título da nossa conversa de hoje, como a vitória é conquistada. Como é que uma vitória se constitui? Como é que uma vitória ela consegue ser realizada tanto na vida das grandes nações, tanto na vida das grandes corporações, tanto na vida de uma comunidade, de um país, de uma família, de um indivíduo. Como é que as conquistas são feitas? Como é que a vitória é trazida na vida das pessoas? E me parece que isso diz respeito a cada um de nós, não é verdade? A gente, quando vai fazer alguma coisa, você não pensa naturalmente em querer ser um derrotado. Você não quer ser derrotado. E é natural que faça parte da nossa natureza, faça parte dos nossos projetos, dos nossos planos pessoais, que o sucesso seja uma realidade na vida de cada um de nós. Mas eu quero dizer para você que eu poderia falar aqui hoje para você sobre muitas coisas do plano, de um planejamento para o sucesso. Mas eu quero chamar a atenção para você e de você para um fato tremendamente importante que aconteceu aqui neste mundo e que muitas vezes não é noticiado. O mundo hoje fala, e com todo respeito às grandes histórias, o meu grande respeito também aos grandes historiadores, o meu respeito também àqueles que propagam e que trazem coisas importantíssimas relacionadas às grandes conquistas da humanidade. Mas eu quero dizer para você hoje que houve um momento crucial para a história da humanidade. Foi quando os nossos primeiros pais desobedeceram a Deus e comeram o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal lá no Jardim do Éden. Esse foi um acontecimento tremendamente chocante, foi a grande tragédia. E eu quero dizer uma coisa para você, não vou mencionar aqui, até por respeito às grandes histórias catastróficas do nosso mundo, mas as grandes tragédias que já aconteceram nesse mundo, relacionado à humanidade, relacionado a algumas raças aqui no nosso mundo, que foram extremamente graves, extremamente cruéis demais. Mas eu quero reportar e dizer para você que elas são apenas o reflexo dessa grande tragédia quando os nossos primeiros pais, Adão e Eva, desobedeceram a Deus. Ao eles terem desobedecido a Deus, eles criaram uma onda de mal, eles criaram uma onda de desobediência, eles criaram uma onda de impacto nas gerações futuras, que chegamos hoje ao ponto de olhar com grande dor no coração as atitudes, os resultados de uma sociedade corrompida, de uma sociedade que o mal tem cada vez mais se instalado e criado raízes na estrutura social, na estrutura familiar e na estrutura pessoal de cada ser humano que vive nesse velho mundo. Que a partir deste momento que os nossos primeiros pais cometeram este ato de desobediência a Deus, eles criaram e fizeram com que o pecado
fizesse parte agora da natureza humana, está dentro da natureza humana, está arraigado dentro da nossa natureza o cometer o pecado. E aí é naturalmente que todos os seres humanos nascem com essa propensão quando estão separados de Deus. Isso tudo por conta de um ato aparentemente isolado, mas que criou uma onda e que tem trazido seus resultados maléficos até hoje, e cada vez mais agigantados, e cada vez mais estruturados, e cada vez mais difícil de fazer com que as pessoas se desviem ou se desloquem para longe do mal. A sociedade tem se movido relacionada e comprometida com o mal, e isto vem se estabelecendo cada vez mais de maneira acentuada no comportamento das pessoas. E aí então, no Antigo Testamento nós encontramos que os israelitas tinham que sacrificar. Eles tinham que sacrificar frequentemente um cordeiro. E esse cordeiro tinha que ser sem mácula, não podia ter defeitos, tinha que ser perfeito, para que cobrisse a dívida dos pecados. Mas eu abro um parênteses aqui, eu quero dizer para você, só para relembrar você, eu vi aqui na minha Bíblia, que quando Adão e Eva pecaram, e é interessante que lá no capítulo 3, o verso 7, Gênesis capítulo 3, o verso 7, diz assim na minha tradução: abriram-se então os olhos e ambos perceberam que estavam nus e coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Veja o seguinte, que foi a maneira que Adão e Eva tiveram para esconder o seu pecado, para cobrir o seu pecado. Eles não foram até Deus. Eles não procuraram a Deus. Eles fizeram agora uma saída pessoal, uma saída humana para o problema que eles haviam criado para si mesmos. E me parece que isso tem se repetido na história da raça humana, e mesmo em meio às grandes lutas da raça humana, tem se repetido esse comportamento de a resolução partir do ser humano e não buscar a assistência e a solução para os problemas vindo do divino. E isto, amigos, o que faz conosco? Faz-nos pessoas, faz-nos seres humanos fragilizados. E muitas vezes nós perdemos a concepção real da necessidade que temos de Deus. E como nós vimos aqui nesse texto, no capítulo 3, o verso 7 de Gênesis, você vai perceber que no mesmo capítulo 3, só que agora no verso 21, Gênesis capítulo 3, o verso 21, e eu leio na minha tradução, olha o que diz lá: fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Uau! Meu Pai, meu Deus! Que coisa magnífica eu encontro aqui nesses dois textos. O primeiro, a atitude humana tentando cobrir o problema que eles criaram. E depois você vê Deus vindo solucionar o problema da raça humana. Eles coseram folhas de figueiras. E as folhas de figueira, sabe o que significa para você e para mim? Folha de figueira significa um paliativo. Uma coisa que vai durar pouco. Uma coisa que não vai ter permanente duração. Mas quando Deus vem para solucionar o problema de Adão e de Eva, aqui a Bíblia fala que Deus proveu vestimentas de pele para Adão e sua mulher e os vestiu. Veja que no capítulo 3, o verso 7, eles se vestiram. No capítulo 3, o verso 21, Deus veste eles. Que coisa maravilhosa. Que lição magnífica nós encontramos aqui. Significa que Deus toma a atitude de cobrir a nudeza da raça humana. Deus toma a atitude de cobrir o pecado, os resultados do pecado, os problemas que Adão e Eva criaram para si e para todas as próximas gerações de seres humanos. E nós hoje somos atingidos por isso. Só que é o seguinte,
O que eu quero dizer para você é que o pecado de Adão e Eva, eles tiveram que solucionar e tiveram que buscar a Deus. O pecado deles foi deles. Agora, o pecado, a natureza pecaminosa que você e eu temos, esse problema é nosso. E eu preciso procurar a fonte e deixar que Deus faça a mesma coisa que Adão permitiu que Deus fizesse com ele e com Eva. Foi deixá-los ser vestidos por Deus. Que magnífico isso, meu amigo, meu irmão, da Igreja do Jardim Esther, a qual eu falo com todo prazer nessa noite. Eu quero dizer para você o seguinte: Deus é o provedor, Deus é o mantenedor, Deus é o Criador, e Ele se responsabiliza pelas suas criaturas. Deus é que vai atrás, Deus é que agora quer dar a solução para o problema. E uma coisa importante que nós não podemos esquecer é que essa oferta ali que Deus teve que agora, para poder cobrir a nudez de Adão e Eva, alguém teve que morrer já lá no início. E ali, meus queridos amigos e irmãos, a Bíblia não fala o tempo cronológico que isso aconteceu, desde o pecado até o momento em que Deus cobriu Adão e Eva, a sua nudez, com a vestimenta de pele. A Bíblia não fala o tempo cronológico. A Bíblia não está preocupada com o tempo. A Bíblia está preocupada em solucionar o problema. Deus não está preocupado quando você e eu cometemos o pecado. Deus quer saber quanto tempo eu vou permanecer distante dele, ainda pecando e não permitindo que Deus solucione o meu problema. Amigo, amiga, meu irmão, minha irmã, eu quero perguntar para você nesta noite, carinhosamente eu quero perguntar para você: tem alguma coisa que está afastando você de Deus? Tem alguma coisa que está te incomodando? Tem alguma coisa que você não falou para Deus ainda? Tem alguma coisa que está te deixando distante de Deus e que você precisa abrir e falar para Deus isso? Na sua família, no seu relacionamento com a sua esposa, com o seu esposo, no seu trabalho, nos seus negócios. Não sei de que ordem for, não sei de que ordem é, mas eu tenho certeza de que isto não pode ficar pesando no seu coração. Não pode. E aqui a Bíblia fala que Deus é que vestiu Adão e Eva. Se Deus vestiu Adão e Eva, significa, como eu falei para você, alguém teve que morrer. E foi um cordeiro que morreu lá no Jardim do Éden. Já no começo da história da raça humana, alguém teve que levar a culpa para que Adão e Eva pudessem ter vitória sobre o pecado. Alguém teve que levar a culpa. E isso é interessante que a Bíblia nos ensina sobre isso já lá no começo. E olha, a Bíblia, ela continuamente, frequentemente, menciona Jesus como sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Onde nós encontramos esse texto? Está lá no livro de São João, no capítulo 1, o verso 29. Leia esse texto agora na tela. São João capítulo 1, o verso 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso significa, amigos, amigas, que a solução para o problema da raça humana é de fora, não é de dentro. Não são as soluções, não são as motivações que alguém possa dar para você ter pensamento positivo. Não, você vai vencer, você vai conseguir. Não é isso que traz a vitória. O que traz a vitória é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quero individualizar ainda mais. Eis o Cordeiro de Deus que tira, e aí você coloca o seu nome, que tira o pecado do Jorge, da Maria, do Adão, do Francisco, da Teresa. Eis o Cordeiro de Deus que tira o meu pecado. Porque se o mundo não quiser, eu quero que Deus tire o pecado de mim. E aí, meus queridos, o sacrifício na cruz, ele cobriu o pecado do mundo inteiro. Aqui está a grande razão para nós dizermos
como a vitória foi conquistada? A vitória foi conquistada exatamente por alguém que poderia dar a vitória para cada ser humano que pudesse ter contato com a história do Senhor Jesus. E eu já falei isso para você e vou repetir. Não é por acaso que você está ouvindo esta live. Não é por acaso. Porque quando você ouve e quando eu ouço a história do Senhor Jesus, é dado poder para essa pessoa para que ela absorva esta informação, esta visão, essa oportunidade, para que ela possa desfrutar dos benefícios que a salvação e o sacrifício de Jesus foram feitos na cruz do Calvário. E aí eu diria que um dos muitos milagres da cruz é a reversão da maldição que estava sobre Adão e Eva. Deus reverteu a maldição, tirou a maldição que iria cair sobre Adão e Eva e transferiu para ele. O problema não era dele, mas ele assumiu o problema para ele. Sabe por quê? Porque ele sabia que Adão e Eva não poderiam suportar o problema do pecado, não poderiam resolver o problema do pecado. Você não vai conseguir resolver sozinho o problema do pecado que está incomodando a sua vida. Sozinho você não vai conseguir. Você precisa de um poder maior, de uma força maior, de um poder que vem de fora. E este poder entra em você e guerreia contra este poder que está tentando derrubar você. Assim como o ato pecaminoso separou agora a humanidade de Deus, o sacrifício de uma pessoa perfeita cobriu o pecado de todas as pessoas e abriu o caminho para a grande reconciliação. Amigos, eu posso ver Deus balançando um lenço branco e dizendo para mim e para você, para toda a humanidade, de que maneira? No sacrifício de Jesus, na cruz do Calvário, Deus levantou uma bandeira branca, um lenço branco, abanando e chamando a atenção através da morte de Jesus. Eu não estou em guerra com a humanidade. Eu não estou de mal com a humanidade. Eu estou de bem com a humanidade. Eu quero o melhor para a humanidade. Eu quero dar o melhor que eu tenho, o melhor que o céu tem. Deus deu na pessoa do Senhor Jesus. Portanto, meus amigos, o que nós estamos falando hoje à noite, é algo que é surpreendente. É algo impactante. Porque o caminho está aberto para a reconciliação. Porque Jesus se ofereceu a si mesmo para que nós pudéssemos agora ter a oportunidade de voltarmos a ter o novo e o permanente relacionamento com Deus. Abra um parênteses, eu quero dizer uma coisa para você aqui que nas minhas pesquisas tem me chamado grandemente a atenção. Antes de Adão e Eva pecarem, eles viviam no mesmo ambiente de Deus. E aqui nos Estados Unidos, os americanos falam que quando você quer combinar uma coisa com alguém, você deve estar na mesma página. Vamos combinar alguma coisa? Então vamos combinar na mesma página, para que você e eu consigamos ler na mesma página. Essa faz parte da cultura dos americanos, é você combinar alguma coisa em que você possa enxergar e eu possa enxergar também. Que você possa entender o que eu estou combinando e que você também possa entender o que eu estou querendo dizer. Que ambos entendam, que haja uma harmonia, uma combinação perfeita entre os dois que estão fazendo a negociação. E aqui, quando Adão e Eva não haviam pecado, eles estavam na mesma página de Deus. Eles falavam diretamente, face a face com Deus. Quando Adão e Eva pecaram, eles perderam essa condição. Eles saíram do ambiente agora espiritual, onde Deus estava, e foram para o ambiente carnal. E o ambiente carnal era totalmente inóspito, totalmente desconhecido, totalmente diferente daqueles que eles já haviam vivido, e agora a nudez deles era agora algo impactante para eles. Mas Deus permaneceu no ambiente espiritual. E agora no ambiente espiritual,
que eles não mais estavam. Agora eles tinham que acreditar pela fé na provisão de Deus para a situação que eles estavam. E eles, diz a história, que eles tinham que ir sempre na frente do Jardim do Éden, no mesmo horário que eles se encontravam com Deus, pela manhã e pela tarde. E ali, pela fé, eles conseguiam ainda ouvir a voz de Deus. E ali Deus dava as orientações para eles, o que eles deveriam de fazer. Mas eles não podiam mais ver a Deus, porque Deus estava no ambiente espiritual e eles estavam no ambiente carnal. Não diferente de nós hoje. Você e eu estamos no ambiente carnal e Deus está no ambiente espiritual. E nós podemos ouvir a sua voz através da palavra de Deus. Deus falando conosco através da palavra. Deus influenciando a cada um de nós pelo poder do Espírito Santo que está falando ao seu coração agora. Assim Deus fala comigo, com as impressões, dirigindo, falando através das pessoas, tentando nos dar orientações através de circunstâncias. Deus quer falar conosco. Lá no livro de Êxodo, no capítulo 25, verso 8, ele disse assim para o povo de Israel: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Significa que Deus é um Deus presente, um Deus imanente, um Deus que se envolve, não é um Deus oculto, não é um Deus que se esconde, é um Deus que mostra a sua cara. É um Deus que diz para que veio, é um Deus que mostra que quer salvar, é um Deus que se envolve comigo, se envolve com você. Meus amigos, quando Deus olha para nós, Ele não vê o nosso pecado, Ele vê a retidão de Jesus. Quando Ele olha para você, depois que você aceitou a Jesus como seu Salvador, Ele olha agora a grande oportunidade de poder te salvar, porque Ele olha Jesus em você. E agora, nós estamos nessa semana da Páscoa, nessa Semana Santa. Eu quero incentivar você a passar tempo refletindo acerca do presente incrível que o céu deu, para que nós pudéssemos agora, de maneira muito clara, conquistar a vitória não nossa, mas nos aproveitarmos da vitória que existe em Jesus. A vitória de Jesus, ela passa a ser transferida para mim quando eu aceito a Jesus como meu Salvador pessoal. E aí, uma coisa muito importante é que o apóstolo Paulo, lá no trecho do capítulo 6, o verso 23, ele diz assim: pois o salário do pecado é a morte. Nós estávamos mortos nas nossas transgressões, destinados a uma separação total de Deus. Mas o que Deus faz é que Deus diz assim, no mesmo verso, no capítulo 6, do verso 23, mas o presente, o dom gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus. Amém? O nosso grande Salvador e o nosso grande Senhor. Portanto, você tem a redenção, você tem a sua dívida atrelada a você, que já foi pago pelo nosso Salvador Jesus. E eu quero dizer uma coisa para você, nessa oportunidade, é que você deve, mais uma vez, não esquecer aquele texto de João, no capítulo 1, verso 29, que diz assim, e quero relembrar você desse texto. No dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. 2 Coríntios, capítulo 5, o verso 21. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado para nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha que texto magnífico. Significa que Jesus se coloca no meu lugar. Jesus se coloca para me salvar. Jesus se coloca na posição do alvo do tiro do pecado, que o salário do pecado é a morte. Esse tiro que era para mim, esse tiro que era para me atingir, agora Jesus entra na frente e recebe o tiro do pecado, que é a morte. Olha que coisa tremenda. E lá em Romanos, no capítulo 5, Romanos capítulo 5, verso 18 e o verso 19 diz assim, Romanos capítulo 5, verso 18 e o verso 19, pois assim como por uma só ofensa
veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Maravilha! Glória a Deus! Louvado seja Deus, porque em Jesus, todos nós somos justos. Em Adão somos pecadores. Temos um problema, mas em Jesus temos a solução do problema. E é isso que a Bíblia quer nos ensinar, amigos, nesta noite. E aí em Colossenses, no capítulo 2, o verso 13 e o verso 14, diz assim: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Então, aquilo que era para me pagar e eu não tinha dinheiro para pagar, Jesus veio e agora paga toda a dívida por mim. Olha, é fantástico pensar assim, é fantástico nós olharmos dessa maneira. E em Romanos capítulo 6, o verso 14 diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. A graça é algo maravilhoso. A graça é algo que faz a diferença na nossa vida. A graça é aquilo que nós precisamos. E eu tenho certeza, porque agora em Gálatas capítulo 5, verso 1, Paulo diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. O que Jesus fez na cruz do Calvário, a vitória que Jesus conquistou na cruz do Calvário, foi uma vitória total, irrestrita, para todo mundo, para tirar o pecado de todo mundo. Não deixe passar essa oportunidade que Deus está te dando. Não deixe ir longe demais essa oportunidade que hoje, por qualquer outra vantagem que aparentemente possa surgir para você. Os amigos do Jardim Esther, da igreja do Jardim Esther, estarão aí convidando você, oferecendo um curso bíblico, oferecendo uma oportunidade de você estudar a Bíblia com muito mais profundidade, e você vai perceber que o Senhor Jesus, Ele é muito mais lindo na maneira como Ele trata a gente do que você possa imaginar. O título de hoje à noite: como a vitória é conquistada. Ela é conquistada pelo poder, a graça e a misericórdia do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Lá foi conquistada a vitória. E essa vitória está sendo oferecida para você de graça, pela graça. Você vai ouvir essa música dos Arautos do Rei. A graça. O que a graça faz na minha vida e na sua vida também. E logo depois eu quero orar com você. E quero, junto com você, com a mesma necessidade que você tem. Por favor, entenda isso. O que eu estou falando para você é algo que eu também preciso. A graça de Cristo, ela é suficiente para cobrir todos os nossos pecados. Ouça essa música e logo depois eu quero orar com você e por você. Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe. A graça é um ponto de encontro, lugar onde os fardos se espalham no chão, onde todo que chega cansado
que o céu me traduz. A morte era minha sentença, mas agora sou livre em Jesus. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga e Cristo pagou por mim. Havia imensa separação entre a raça caída e o Deus do perdão, mas a graça fechou o abismo e sem hesitar estendeu-nos a mão, mostrou-nos a estrada de volta à casa do Pai, onde iremos morar, nos dá esperança que move, a certeza que Cristo em breve virá. Simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga e Cristo pagou por simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga e Cristo pagou por mim. E Cristo pagou por mim. Graça, graça. Vamos orar juntos agora. Vamos nos colocar nas mãos de Deus. Ao você ter ouvido esta música, de que Deus mostrou a sua graça na pessoa do Senhor Jesus, nos deu a bênção que nós precisávamos. Agora nós podemos orar a Deus e nos apresentar do jeito que nós estamos e não ficar
na mesma condição que nós estávamos. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai que estás nos céus, aqui estão teus filhos. E eles estão entregando a sua vida para Ti. E que nesta noite, querido Pai, mais uma vez, nós façamos agora, querido Deus, um compromisso, um pacto de fidelidade, um pacto de companheirismo, um pacto de amor contigo, porque o Senhor é que fez isso primeiro. O Teu amor nos constrange, o Teu amor nos faz chegar mais perto de Ti. E nesta noite, querido Pai, nós aceitamos o sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Nos apresentamos diante do Senhor e queremos fazer com que a Tua misericórdia, a Tua graça e a salvação não esteja longe de nós. Guarda-nos do mal, guarda-nos do pecado e aceita-nos no nome do Senhor Jesus. Amém. Meu amigo e minha amiga, amanhã à noite nós estaremos juntos novamente e eu tenho certeza de que a palavra de Deus vai falar no nosso coração, vai nos convencer de que em Jesus há salvação.